Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta sobre o Flamengo e o Bahia. Será que existe alguma chance de o TT ser contratado por esses times? Tem mais informações sobre o Flamengo e as negociações com o Léo Ortiz. Marcos Braz, enfim, se posicionou pouco antes do amistoso contra o Orlando. Falo sobre um movimento de clubes que pede o aumento do número de estrangeiros. Você é a favor? As últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes de passar tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e deixe seu like também, beleza? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre a seleção brasileira que venceu a Colômbia por 2-0 no torneio pré-olímpico, aquele classificatório para a Olimpíada. Vitória com gols de Endrick, John Kennedy. Os atacantes de Palmeiras e Flu decidiram a favor do Brasil, que tem 6 pontos em 6 possíveis. Vice-liderança do grupo, a primeira colocação é do Equador, que já fez 3 jogos e tem 7 pontos. Bora contar também que Muricy Ramalho disse não à CBF mais uma vez. Agora para o cargo de coordenador de futebol, convite feito a pedido de Dorival Júnior. O Muricy disse que tem compromisso com o São Paulo e não pode abrir mão desse acordo. Bora falar agora sobre o movimento de clubes brasileiros que está pressionando a CBF para o aumento do número de atletas estrangeiros permitidos dentro de campo. Só para fazer um breve retrospecto, ou uma retrospectiva no caso, né? Até o ano passado a gente tinha o limite de 5 estrangeiros por partida. Esses 5 estrangeiros poderiam ser relacionados para cada jogo, independentemente de começarem jogando ou ficando no banco de reservas. Houve uma pressão grande de clubes e esse aumento foi permitido para 7. Pois bem, agora o Atlético Paranaense, entre outros clubes brasileiros, o Furacão é quem lidera esse movimento, trabalha para que tenham um limite de 9 estrangeiros por partida. Quero dar a minha opinião antes de encerrar e mudar para o próximo tema. Acho um enorme equívoco. Com 7 atletas você já permite que vários jogadores só medianos de outros países ocupem espaço de atletas brasileiros. E a gente tem as categorias de base com muitos jogadores exigindo, pedindo, merecendo espaço nos times principais. Acho que esse tipo de decisão favorece os clubes que se precipitam, que não trabalham categorias de base e que querem concorrer no leilão. Você, o que pensa? Você gosta dessa ideia de 9 estrangeiros? Acho que isso funciona bem para países que têm poucos atletas revelados na base. E a Copa São Paulo de Juniores está aí para provar que tem muito menino bom merecendo espaço no time principal. Só para arrematar, vale a lembrança de que, apesar de o limite ser de 7 estrangeiros, são vários os clubes brasileiros com 10, 11 até 12 jogadores gringos. Bora repercutir agora a fala de Marcos Braz, o vice de futebol do Flamengo, pouco antes do confronto amistoso entre Flamengo e Orlando City, que aconteceu na tarde desse sábado lá em Orlando. O Braz foi perguntado a respeito de contratações, começando sobre Léo Ortiz. A frase foi a seguinte, abre aspas: o Bragantino aceitou baixar um pouco o que vinha pedindo e o Flamengo também aceitou subir um pouco, mas ainda falta bastante coisa. Só para justificar, o Red Bull sempre pedia 10 milhões de euros e o Flamengo estacionou nos 6 milhões e meio de euros. De acordo com o Braz, o Fla topou melhorar um pouco e o Red Bull Bragantino topou baixar um pouco, mas a diferença segue bastante significativa. Quero acrescentar a informação de que para o Red Bull Bragantino é mais negócio manter o atleta, até por isso a proposta feita ao zagueiro foi com cifras parecidas àquelas que o Flamengo fez. O Braz completou, pelo menos é esse o nosso entendimento agora. A gente gostaria de contar com o Léo Ortiz, mas se não for possível, vida que segue. Braz também foi perguntado a respeito de Gabigol. E aí, renova, fica, não fica? Marcos Braz disse o seguinte, abre aspas: ninguém dentro desse clube tem a relação que eu tenho com o Gabriel, embora num determinado momento, numa relação de 5 anos, a gente teve um probleminha dentro de um período. Na hora certa as coisas vão se resolver. Pode ter certeza que o final vai ser feliz para o Flamengo e para o Gabriel, fecha aspas. Tenho muitas dúvidas se isso vai acontecer de fato. A percepção que eu tenho conversando com o Júnior Pedroso, empresário do Gabigol, é de que o atacante vai ficar até o fim da temporada, mas a partir de julho vai assinar um pré-contrato para se mandar para outro clube. Quero te atualizar agora sobre TT, onde é que vai jogar o atacante revelado no Grêmio, com passagens por Leicester, também esteve no Lyon, atualmente no Galatasaray. Nessa sexta-feira, contei para vocês que no Corinthians a chance é 0, mas há a informação de que um clube brasileiro negocia com esse atleta. Muita gente especulando que poderia ser o Flamengo, que buscou o Luiz Henrique e não houve acordo. Até agora, ninguém do Flamengo entrou em contato com o representante do atleta, muito menos com o Galatasaray. O time que hoje tem intenção de contratar o TT no Brasil é o Bahia. Por meio do Grupo City houve um contato com o Pablo Bueno,
Só para lembrar, alguns dias atrás o mesmo grupo City conversou com o Pablo Bueno pelo Ferreira. O Ferreira fez força para jogar no São Paulo e o acordo foi fechado. Sobre o TT, ele tem contrato com o Galatasaray, para tirá-lo de lá vai haver necessidade de uma compensação financeira para o clube e o pior, há a necessidade de cobrir o salário do atleta de 4,5 milhões de euros livres de impostos por temporada. Isso equivale a dizer que o TT ganha na casa dos 2 milhões de reais por mês, sem nenhuma tributação. Para contratá-lo, o time brasileiro precisaria desembolsar algo na casa de 2,5 milhões, 2 milhões e 600 mil mensais. Nem o Everton Ribeiro, contratado a peso de ouro junto ao Flamengo, ou depois de sair do Flamengo, ganha tanto. O salário do Everton com impostos custa na casa dos 2 milhões de reais. Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vini Casagrande, vídeo com muitas informações importantes envolvendo o Flamengo. A imprensa gaúcha cravou Gabigol no Grêmio. Xiii, será que o camisa 10 do Flamengo vai deixar a Gávea, o ninho do urubu, e vai se transferir para o tricolor gaúcho? Já já a gente vai falar sobre isso. Léo Ortiz, temos novidades, Flamengo voltando a negociar a contratação desse jogador junto ao Red Bull Bragantino. Ué, Vini, e o Domingos Duarte? Também falaremos sobre isso. Tem muita coisa no vídeo de agora. A gente vai falar sobre isso tudo e muito mais. Mas antes, queria pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo e também ativar a notificação, que toda vez que eu publicar um vídeo aqui, você será avisado pela plataforma e, consequentemente, ficará muito bem informado de tudo que acontece no Flamengo. Sobre o mercado da bola, galera, o Flamengo fez nova proposta para o Léo Ortiz e se aproximou da pedida do Red Bull Bragantino, uma informação publicada primeiramente nesse sábado pelo jornalista Júlio Miguel, nós confirmamos, e pelo que eu apurei, o Flamengo chegou muito próximo de 8,5 milhões de euros, quase 46 milhões de reais. Só que esse valor não é valor fixo, é um valor fixo e também tem metas embutidas aí nesse valor, que poderia chegar a 8,5 milhões de euros a operação toda. Outro detalhe, o zagueiro abriu mão do percentual que ele tinha direito. Não só os zagueiros, os empresários também, isso aí dava 25%. Então o zagueiro, para vocês perceberem como o Léo Ortiz quer jogar com a camisa do Flamengo, ele abrindo mão de percentual dele. Então o Flamengo voltando a negociar com o Léo Ortiz, ficando mais próximo da pedida do Red Bull Bragantino. Muita gente vai me perguntar, Vini, o Domingos Duarte, o zagueiro português que está na Espanha, do Getafe, o Flamengo negociou, o Flamengo encaminhou a contratação desse jogador. Teve um acordo com o Getafe e com o jogador. Só que, quando o Flamengo viu que poderia tentar novamente o Léo Ortiz, recuou. E o Flamengo avisou aos empresários do jogador e também ao Getafe: olha, se a gente tiver a oportunidade de contratar o Léo Ortiz, a gente vai recuar. Beleza, então o Domingos Duarte era como se fosse um plano B aí ao Léo Ortiz. Como o Flamengo está enxergando que pode contratar o Léo Ortiz, inclusive o Léo Ortiz foi eleito o melhor em campo no jogo do Red Bull Bragantino hoje contra o Botafogo de São Paulo pelo Campeonato Paulista. Então, eu acho que o Flamengo está agindo certo e precisa contratar um zagueiro. É prioridade agora. O Flamengo não pode deixar de contratar um zagueiro nessa janela de transferência. Eu acho que não tem que ter pressa, a janela até o dia 7, beleza, mas tem que contratar. Não dá para o Flamengo ficar dependendo de Davi Luiz na reserva e do Pablo na reserva. O jogo do Pablo hoje foi horroroso, gente. A verdade é essa, e a verdade precisa ser dita. Então o Flamengo precisa contratar sim um lateral, um zagueiro, e pode ser o Léo Ortiz aí novamente. Que novela, cara, mano. Eu acho que é a novela que mais tem capítulos nessa janela de transferência. Pessoal, Gabigol no Grêmio, pois é. O narrador Pedro Ernesto, da Rádio Gaúcha, cravou isso nesse sábado. Engraçado que ele cravou, assim, minutos antes do Flamengo entrar em campo contra o Orlando City, quando o Gabigol estava lá relacionado. A informação que eu tenho, e gente, eu não estou aqui desmentindo outro colega não, mas eu sei que vocês me perguntam. Muita gente me pergunta, cara. Meu WhatsApp bombando aqui, muita gente me perguntando sobre isso. A informação que eu tenho é que não procede. Não tem nada de Gabigol no Grêmio, Gabigol não está de saída do Flamengo, pelo contrário, Gabigol continua no Flamengo. Essa é a minha informação, tá bom? Foi o que eu consegui apurar com pessoas do Gabigol e também do Flamengo. Então, assim, o Grêmio está contratando todo mundo. Essa semana aí soltaram que o Verratti poderia ir para lá, o atacante do Vasco. Agora é o Gabigol. O Tosa, que também é um torcedor que muita gente conhece de rede social do Flamengo, enfim, um cara que eu gosto e respeito muito, ele acabou divulgando um print
de uma conversa dele com o Evander, aquele meia do Portland, da MLS, o Evander debochando do empate do Flamengo com o Orlando City, perguntando, o Flamengo empatando com o time da MLS e tal. Então, eu acho que isso aí, o jogador foi muito mal. Eu vi até o Tosa depois deletando o print, falando que o Evander foi gente boa depois da troca de mensagem. Gente boa ou não, depois acho que o Evander não poderia ter feito isso. É um jogador que quase não, mas é um jogador que poderia ter vindo para o Flamengo. O Flamengo tentou a contratação desse atleta junto ao Portland, mas as conversas não avançaram. Então acho desnecessário um jogador como o Evander fazer isso, entre aspas, debochar do Flamengo. Achei totalmente desnecessário. Sobre o jogo do Flamengo contra a Portuguesa, com a garotada comandada por Mário Jorge, tendo a presença do Pablo, zagueiro do time principal na zaga, o lateral direito Matheus França, o Mateuzinho, e o volante Thiago Maia, um time foi muito mal. Gente, foi uma pelada o jogo do Flamengo diante da Portuguesa. Mas é a garotada, mas... Gente, mesmo assim, o time do Flamengo, se a gente for parar para analisar, Matheus Cunha no gol, aí a lateral direita, Mateuzinho, que é um jogador, já está há muito tempo no time profissional. Pablo, um jogador extremamente inteligente. Thiago Maia de volante. O problema para mim foi como o Mário Jorge montou a equipe, sem um centroavante de ofício, tendo o Wellington, que foi artilheiro do Flamengo na Copinha, não custava nada colocar o Wellington, utilizando o Verton, não sei porquê, porque é um jogador que está muito próximo de ir para o Santa Clara. O Peterson, jogador que amanhã vai se apresentar ao Atlético Paranaense, um time totalmente sem organização tática. Deu para perceber isso. Time muito mal em campo. Então, o próprio Lohan, que é um jogador que se espera mais dele, mas ficou sobrecarregado. Ele eventualmente fazia a função de falso 9. Eu acho que o Mário Jorge foi muito mal, demorou a mexer. Enfim, um jogo para a torcida do Flamengo esquecer. Lamentavelmente, os torcedores que compareceram à Arena das Dunas, inclusive parabéns para a torcida do Flamengo, que compareceu lá em Orlando, no amistoso do Flamengo, compareceu na Arena das Dunas, duas grandes festas que a torcida do Flamengo protagonizou em apenas um dia. Desse jogo, eu não tiro nada de bom, vou ser bem sincero para vocês, eu acho que o time foi muito mal, inclusive. E aí, nação rubro-negra? Chegou o momento de falar sobre as palavras do nosso técnico Tite após o segundo amistoso do Flamengo nos Estados Unidos contra o Orlando City. Vamos conferir o que o Tite falou. O Mengão tá lá nos States, suando a camisa, e Tite deixou claro que a coisa tá no caminho certo, mas não é só botar os caras pra jogar que tudo acontece como num passe de mágica. Ele destacou a qualidade criativa de La Cruz, Arrascaeta, Gerson e Pulgar, verdadeiros maestros em campo. No entanto, Tite pediu paciência. O entrosamento não é simples, é tipo um samba, uma dança que precisa ser ensaiada com calma. A sacada do Tite foi mostrar como esse quarteto tá buscando se entender em campo, buscando superioridade numérica. E olha só, até rolou gol depois de uma falta sofrida pelo de La Cruz. Mas Tite tá dizendo, calma, nação. O entrosamento é um processo, tem suas dificuldades, suas jogadas ensaiadas. É um casamento, e a gente sabe que casamento leva tempo para ficar redondinho. Então, nação rubro-negra, o recado tá dado. Vamos ter calma, apoiar demais esses craques que vestem o manto, porque o entrosamento tá vindo, a qualidade tá lá, e logo mais, com o Mengão em campo, a gente vai ver essa sinfonia rubro-negra encantar todo mundo.